Oi gente, tudo bem? Eu sou a Marina de hoje. Eu vou falar agora um pouco sobre a segunda fase da Revolução Industrial. Eu já tinha gravado um vídeo sobre a primeira e vou gravar também sobre a terceira. Bom, a segunda Revolução Industrial durou mais ou menos um século, tomou lugar entre 1860 e meados de 1960. Diferente da primeira, ela se lançou no mundo em diferentes países, não só na Inglaterra. Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha e Japão lideraram esse movimento no mundo. Os Estados Unidos, Alemanha e Japão se iniciaram como potências industriais nesse momento. Algumas causas que justificam essa nova onda de modernizações na indústria foram as revoluções burguesas, que botaram a burguesia como as lideranças dos países, influenciadas pelo pensamento liberal, que pôde fortalecer o capitalismo cada vez mais. Nessa época, especificamente, era o capitalismo financeiro que tomava lugar. Bom, é sempre importante falar sobre a nova matriz energética e novas tecnologias que surgiram com esse processo. Nesse caso, da segunda revolução industrial, o principal é o petróleo, mas também nesse mesmo período surgiram as hidrelétricas e as nucleares. Novas tecnologias que surgiram foram o motor a combustão, principal para revolucionar a indústria automotiva, que foi a mais importante nesse período. E a eletricidade também foi extremamente importante, que ela passou a fazer parte do dia a dia das pessoas. Com o telégrafo, o rádio, o telefone e a televisão, que revolucionaram a comunicação no mundo. Também surgiram nessa mesma época a indústria siderúrgica e petroquímica e novos meios de transporte, como o navio e a locomotiva diesel, que facilitaram o transporte de mercadorias e de matérias-primas ao redor do mundo. Quando a gente fala de segunda revolução industrial e da indústria, a gente geralmente está falando do Fordismo, ou Fordismo e Taylorismo, que foi o modelo produtivo que tomou lugar nesse momento. O Taylor criou a base teórica desse modelo, mas foi o Ford que aplicou justamente na sua indústria, a indústria Ford. Bom, o Fordismo, ele sempre valorizava a maior produção possível e os menor gasto possível. Então, a organização do trabalho se dava da seguinte forma. Nesse momento, uma grande conquista foram as legislações trabalhistas. Diferente da primeira Revolução Industrial, agora os trabalhadores tinham direitos e os sindicatos iam cobrar esses direitos com certeza. O trabalho nas fábricas era completamente repetitivo. Um trabalhador fazia apenas um trabalho e então ele não conhecia o processo produtivo inteiro, por isso que ele era alienado. Ele não sabia como era a produção inteira no próprio processo produtivo que ele fazia parte. Então ele é um trabalhador alienado da produção. E, além disso, o salário ele é relativo à produção do trabalhador, sempre visando o estímulo a aumentar a produção. Bom, a organização da produção que é muito importante nesse período. O Ford surgiu com as linhas de produção em massa, ou seja, as esteiras. Sempre que você pensa na segunda revolução industrial, você pensa nessas esteiras que tiravam do trabalhador o controle do tempo da produção. Eram as esteiras que definiam isso. A produção era completamente padronizada para visar a maior produção possível. Nas indústrias da Ford, por exemplo, eles só produziam o Ford T preto, que tendo só um produto para ser produzido era muito mais fácil, muito mais rápido. O mantra máximo do Ford era redução de custos e aumento do lucro, e tudo isso que eu tô falando aqui é visando isso. E nesse momento, como eles tinham a maior produção possível, eles tinham grandes estoques, e o controle da qualidade era feito apenas no início, não durante a produção. Agora, muito importante também é como o território se organizou nesse período. As indústrias, elas eram todas juntas. Todo o processo de produção, por exemplo, de um carro era feito no mesmo lugar. Então, por isso que a gente tem a concentração espacial da produção, estava tudo em um lugar só. E por causa de todas essas novas indústrias, novas tecnologias, a gente surge com os problemas ambientais urbanos seríssimos, como desmatamento, poluição, e isso começou a ser um problema, um grande impacto nesse momento. E também surgimos com as metrópoles industriais, que não é nada menos que a concentração dos operários em uma cidade. Um exemplo dessa é Detroit, que foi completamente destruída por causa da industrialização. E as consequências da segunda revolução industrial a gente pode apontar como o excedente da produção. Chegou um momento que os estoques eles eram tão grandes e o consumo foi reduzido que você tinha por exemplo, mais carros do que pessoas para comprar. Isso foi um grande problema. O imperialismo, ele está nesse momento como uma tentativa de aumentar o mercado consumidor para outros países, como por exemplo a partilha da África nesse momento. E o inchaço urbano, ele já vem desde a primeira Revolução Industrial, mas nesse momento ele se torna quase que insustentável, com até o processo de favelização acontecendo aqui. O que é muito importante nesse período, com certeza,
foi sempre a concentração do capital, o dinheiro estava na mão de poucas pessoas e a desvalorização da mão de obra, como um trabalhador só sabia fazer uma coisa, completamente especializado, ele era completamente descartável. Qualquer pessoa pode apertar um parafuso. Então você tem essa desvalorização extrema do trabalhador. Bom, gente, espero que todos tenham entendido e volto depois com a próxima aula de Revolução Industrial.